obviamente, é a análise dessa imprescindibilidade da prisão para a investigação no inquérito. Então, você tem que demonstrar que ela é imprescindível, ok? Porque ali está o periculum libertatis dessa prisão, certo? Bom, o inciso 2º diz que caberá prisão temporária quando o indiciado não fornecer elementos sobre sua identidade ou domicílio. Então, isso também é algo que deve ser indicado caso, obviamente, seja apresentado nos dados da sua questão. Mas aí presta atenção. No momento em que ele não fornece elementos sobre sua identidade ou domicílio, o que você tem também é uma preocupação sobre se lá na frente ele vai ou não ser encontrado. Então, se você tem essa preocupação sobre se lá na frente ele vai ou não ser encontrado, vejam, isso caracteriza também periculum libertatis. Da mesma forma, certo? A gente escreve periculum in mora porque fica mais fácil, mas periculum libertatis. Por quê? Porque isso, dentro de uma prisão preventiva, não seria a preocupação com a segurança da aplicação da lei? Aqui isso se encaixa também dentro de uma noção de periculum, ok? E, finalmente, diz o inciso 3º da lei, do artigo 1º da Lei 7.960. Caberá prisão temporária quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em um dos seguintes crimes. 2 pontos, e aí nós temos uma lista de crimes, ok? Então, novamente, vejam. Caberá prisão temporária quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em um dos seguintes crimes. 2 pontos, uma lista de crimes. E aí, veja só. Primeiro, numa prisão preventiva, a prova da infração e os indícios suficientes de autoria, né, caracterizam o fumus commissi delicti. Para uma prisão temporária, que ocorre na fase de inquérito, eu ainda não tenho uma prova da infração e indício suficiente de autoria, mas eu tenho alguma prova da infração que me permite, inclusive, identificar qual é o tipo penal, qual é o crime, e verificar se ele está ou não dentro daquele rol que, novamente, tem interpretação taxativa, tá? E eu não tenho ainda indício suficiente de autoria, mas eu tenho fundadas razões que me permitem chegar à conclusão de que esse é o suposto autor, entendeu? E por isso mesmo eu preciso prender para terminar de investigar. Então, o inciso 3º da Lei de Prisão Temporária caracteriza o fumus commissi delicti, ou fumus boni iuris, digamos assim, que no direito processual penal a gente chama de fumus commissi delicti. Bom, o que eu quero que você perceba é o seguinte: alguns autores sustentam que para a prisão temporária basta um destes incisos. Talvez até o caso em Santa Maria tenha tido uma prisão decretada com esse argumento, de que bastaria a imprescindibilidade da prisão para a investigação. Bom, mas aí vamos ridicularizar mesmo essa situação, porque se fosse possível uma prisão temporária somente com base em um desses incisos, eu podia prender a testemunha, porque é imprescindível o depoimento dela para a investigação. Isso é ridículo, porque para a testemunha que não vem prestar depoimento, eu tenho uma medida chamada condução coercitiva, né? Então, isso é absurdo. A posição majoritária é aquela que depende da conjugação desses incisos. Repare, o inciso 3º caracteriza o fumus boni iuris, então ele tem que estar sempre presente. Mas não basta o inciso 3º, é preciso que também esteja presente o periculum. Não basta o fumus, eu preciso do fumus e do periculum, porque toda e qualquer medida cautelar depende de fumus e de periculum. Então, eu, para decretar a prisão temporária, precisaria que a fundamentação desta prisão estivesse lastreada nos incisos 1 e 3, ok? 2 e 3, 1, 2 e 3. Ou seja, o 3 tem que estar sempre presente.
porque daqui nós extraímos o fumos. Mas ele não pode estar sozinho. Ele tem que estar acompanhado da demonstração da necessidade desta prisão. E a necessidade da prisão é demonstrada através da presença dos incisos 1º e 2º. Então, é isso que você vai ter que extrair do enunciado da sua questão, do seu caso concreto, para apresentar na sua peça prático-profissional, caso a peça seja uma peça de prisão temporária. Então, você vai ter que identificar, é caso de prisão temporária, a prisão é imprescindível para a investigação, ou o indiciado não forneceu elementos sobre identidade do domicílio, ou as duas coisas, e o crime é o crime tal, ele está nesse rol de prisão temporária e existem fundadas razões de autoria ou participação do indiciado neste crime. Então, neste sentido, você vai fundamentar o seu pedido de prisão temporária. Simples assim, sem maiores confusões. Tranquilo, certo? É uma peça relativamente fácil. Agora, você tem que lembrar que a prisão temporária, ela vai ser decretada, e aí é o artigo 2º da Lei de Prisão Temporária, certo? Ela vai ser decretada pelo juiz. Mas a prisão temporária não pode ser decretada de ofício. Uma prisão temporária, ela só pode ser decretada mediante representação da autoridade policial, que coisa, ou a requerimento do Ministério Público. Então, para começar, não cabe prisão temporária em crimes de ação penal privada. Novamente, só cabe naqueles crimes que estão ali. Ficou bem claro? Então, não tem ofendido aqui. Não tem manifestação do ofendido, não tem nada do ofendido. Então, é ou representação do delegado ou requerimento do MP. No entanto, quando existe representação da autoridade policial, o MP vai ser ouvido. Diz o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Prisão Temporária. Então, de acordo com o parágrafo 1º, se houver representação da autoridade policial, antes de decidir, o juiz deve ouvir o Ministério Público. Você pode, se quiser, incluir isso na sua petição ao final, requer ainda a oitiva do Ministério Público, mas não há necessidade. Mas você pode colocar, vai demonstrar conhecimento se fizer isso, ok? Vai demonstrar, olha, eu sei que nesse caso, prisão temporária, a lei, no parágrafo 1º, requer aí a formalidade da oitiva do MP, entendeu? Mas, assim, vai fazer muita diferença? Não, mas vale a pena colocar. Acho que não custa, tá? Eu não coloquei na nossa, mas vale a pena ser colocado sim, tá? Então, isso é importante, certo? Então, na verdade, esses elementos são importantíssimos. E o mesmo artigo 2º traz o prazo da nossa prisão temporária. Então, nós sabemos que é bem provável, caso caia uma questão relacionada à prisão temporária, uma exigência acerca da discussão do prazo. O prazo de prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por igual período. Só é possível uma única prorrogação. Não é possível mais de uma prorrogação. E vejam, está incluída dentro das possíveis peças prático-profissionais que a gente vai encarar, um pedido de prorrogação. Então, a gente tem que lembrar disso também. Não basta a gente saber como é que eu requeiro uma prisão temporária. Pode ser que eu tenha que pedir também uma prorrogação do prazo de prisão temporária já existente. Então, nós vamos ter que aprender também como fazer isso, né? Como é que a gente vai elaborar uma prorrogação do prazo de temporária, tá? Então, faz diferença, certo? Bom, então, primeira coisa, prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5. Certo? Hipótese número 2, se nós estivermos diante de um crime hediondo ou equiparado a hediondo, o que nós temos é um prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Então, na verdade, a lei de prisão temporária, ela estabelece um prazo
de prisão temporária de 5 mais 5, ou em razão da lei de crimes hediondos, e aí é a própria lei de crimes hediondos que trabalha a ideia de que nos crimes hediondos equiparados, né, o prazo da prisão será de 30 mais, prorrogável por igual período, mais 30. Uma das discussões que é pertinente, importante aqui, diz respeito à lista de crimes do nosso rol da lei de prisão temporária. Não adianta, a gente vai ter que tentar guardar aquilo, né? Então, é importante que a gente saiba aqueles crimes. Aí, veja só, gente, uma coisa é fácil. No caso dos crimes patrimoniais, somente aqueles que têm grave ameaça ou violência em relação à pessoa é que terão ali previsão de prisão temporária. Então, cabe prisão temporária em roubo, cabe prisão temporária em extorsão mediante sequestro, mas não cabe prisão temporária em furto, não cabe prisão temporária em dano, não cabe prisão temporária em apropriação indébita, em receptação, em estelionato, entendeu? Cabe extorsão qualificada, cabe extorsão mediante sequestro, cabe em roubo, certo? Mas não cabe nos crimes patrimoniais em que não haja violência contra a pessoa, tá? Então, a gente tem que saber ali exatamente qual é aquele rol. Muita gente acha que o rol de crimes da lei de prisão temporária é um rol semelhante ao rol de crimes da lei de crimes hediondos. Mas isso não acontece, certo? Realmente existe uma semelhança na maioria dos crimes. Porque, veja só, a lei de prisão temporária é a lei 7.960 de 1989. A lei de crimes hediondos é a lei 8.072 de 1990. Então, são duas leis realmente muito próximas, né? E elas foram elaboradas praticamente pelo mesmo legislador. Então, é evidente que uma prisão na fase de inquérito policial, quando ainda não existem indícios suficientes de autoria contra aquele indivíduo, é lógico que era provável que ela somente fosse possível em crimes mais graves, né? Beleza, então, tranquilo. Mas, veja só a nossa situação. Tudo bem, a lei só admite nos crimes mais graves. Quando chegou em 1990, os crimes mais graves foram chamados de crimes hediondos, entendeu? Então, existe uma coincidência, estou abrindo aqui a lei, uma coincidência na grande maioria dos crimes, né? Mas não existe uma necessária correspondência. Tanto é assim que na lei de crimes hediondos está escrito que se o crime for hediondo equiparado, o prazo da prisão temporária será de 30 prorrogável mais 30. Então, significa que existem crimes na lei de prisão temporária que não são hediondos, né, nem equiparados. Vamos dar um exemplo, o crime de extorsão, né? Extorsão simples. Na extorsão qualificada, o crime é hediondo. Na extorsão mediante sequestro, na extorsão qualificada, resultado morte, o crime é hediondo. E aí, neste caso, vejam, o que você tem é uma prisão temporária por 30 dias. Mas se for uma extorsão simples, a prisão temporária é por 5 dias. Por quê? Porque o crime não é um crime hediondo, entendeu? Então, é tranquilo, não tem maior inconveniente, maior dificuldade, certo? É bem fácil. Agora, nós temos realmente um problema, ou dois problemas, digamos assim, em relação a essa questão da lei de crimes hediondos, da lei de prisão temporária. Seguinte, primeiro, o artigo 4º da lei de crimes hediondos, da lei 8.072 de 90, diz assim: a prisão temporária sobre a qual dispõe a lei 7.960, nos crimes previstos neste artigo, não é o artigo 4º, é o parágrafo 4º do artigo 2º, ok? Então, a prisão temporária sobre a qual dispõe a lei 7.960, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, presta atenção, é a hipótese dos 30 dias. Então, é o parágrafo 4º do artigo 2º
da lei de prisão temporária, tá? Da lei de crimes hediondos. Vamos escrever antes que eu enrole mais ainda. Espera aí. Lei 8.072 de 90, artigo 2º, parágrafo 4º, ok? Então, diz lá, de novo. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a 7.960, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, no caso de extrema e comprovada necessidade. Muito bem. Agora, este é o artigo 2º. O caput do artigo 2º diz: os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de. Então, peraí, tecnicamente, o que está dizendo o parágrafo 4º do artigo 2º é que nos crimes hediondos, no tráfico de entorpecentes, na tortura e no terrorismo, o prazo da prisão temporária será de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Bom, e aí nós temos dois problemas. Problema número 1. Quando você olha a lei de crimes hediondos, no artigo 1º, a lei de crimes hediondos diz lá que são considerados hediondos os seguintes crimes. E aí tem uma alínea, né, um inciso 7b, a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O que é isso? Essa hipótese, gente, é a hipótese que surgiu ou foi introduzida na lei de crimes hediondos por causa daquela pílula de farinha. Lembra daquele problema que teve anos atrás com uma pílula anticoncepcional chamada Microvilar, que as mulheres engravidaram porque a pílula era feita de farinha? E aí vejam, por causa disso foi introduzida na lei de crimes hediondos esse inciso 7b. Bom, introduziram na lei de crimes hediondos esse dispositivo, mas não colocaram isso aí na lei de crimes de prisão temporária. Então, esse é um crime que é hediondo, que está na lei de crimes hediondos, mas que não está na lei de prisão temporária. E depois, tortura. Quando você olha o rol de crimes da lei de prisão temporária, tortura não está lá. E aí surge uma discussão. Cabe ou não cabe prisão temporária no crime de tortura? Cabe ou não cabe prisão temporária no crime de falsificação de medicamentos para fins terapêuticos? Entendeu? Então, na verdade, medicinais ou terapêuticos, na verdade, surge uma discussão bastante acirrada, não é simples. Por quê? Porque regras relacionadas à prisão, no primeiro momento, têm interpretação restritiva. Então, no primeiro momento, o crime de tortura não está na lei de prisão temporária e, portanto, não caberia prisão temporária. Mas se você for olhar a lei de crimes hediondos no parágrafo 4º do artigo 2º, certo? Dá a sensação de que é cabível e de que por um prazo de 30 dias. Né? Então, neste aspecto existe divergência. Lógico que numa posição para uma banca de delegado é mais interessante que a gente opte pela opção do cabimento. Por incrível que pareça, a gente não encontra decisões nos tribunais superiores. A gente encontra algumas decisões isoladas, certo, proferidas por juízes. Normalmente, o que acontece é, o juiz decreta a prisão temporária, e aí, às vezes, impetram o habeas corpus, mas o habeas corpus nem chega a ser julgado, porque já decretaram a preventiva antes da análise do habeas corpus. Então, isso realmente tem pouca jurisprudência e tem mais discussão doutrinária. Alguns defendendo que é cabível, outros defendendo que não é cabível. Então, é uma preocupação nossa essa questão da prisão temporária em tortura, especialmente na hipótese de tortura. Certo? Agora, num primeiro momento, você pode sustentar como cabível em razão do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Ok? Porque numa prova de delegado seria uma posição mais razoável. Não numa prova garantista, mas numa prova elaborada pelo CESP, talvez. Ok? Então, vistas essas questões, né, agora a gente vai trabalhar aí a questão sobre a prisão temporária. Tá? Então, vamos para a questão, mostra lá. A questão diz assim: Jorge Argemiro, brasileiro, solteiro, com 20 anos de idade, sem profissão definida. Eu vou marcar com marca-texto aqui, o que interessa.
porque é assim na hora da prova que a gente lê questão. Né? Então, José Argemiro, brasileiro, solteiro, com 20 anos de idade, sem profissão definida e sem residência fixa. No dia 20 de 1 de 2013, por volta das 20 horas, na Rua Maranhão, na altura do número 309, bairro Pacoval, ameaçou José Jacinto, mediante emprego de arma de fogo, a entregar-lhe a quantia que portava. A vítima, sem opção, entregou os R$256 que possuía e todos os seus cartões de crédito, e o agente afastou-se calmamente. A vítima procurou a delegacia mais próxima e, na manhã do dia seguinte, José Argemiro foi preso por agentes de polícia na posse de R$186, portanto um valor a menor do que aquele, mas de qualquer forma, e os cartões da vítima, que realmente a situação muda de figura. Ok? Levado à delegacia, lavrou-se o auto de prisão em flagrante. Contudo, o advogado do indiciado obteve imediata ordem de habeas corpus, sob a alegação de que não houve flagrante delito. Não houve tempo hábil para que se procedesse o reconhecimento de pessoa, não sendo possível, através dos registros de identificação civil, a utilização de fotografias para tal procedimento, uma vez que as imagens ali acostadas são de data excessivamente pretérita. Bom, novamente, aqui a questão da identificação civil, enfim. Além disso, durante a instrução do inquérito, constatou-se que o indiciado vem ameaçando as testemunhas do fato. Da mesma forma, intimado diversas vezes, José Argemiro não compareceu em sede policial para prestar esclarecimentos. Como delegado que preside o inquérito, represente ao órgão competente sobre a necessidade de prisão do indiciado. A representação deve conter necessariamente a. O endereçamento ao órgão competente para conhecer do pedido. B. A tipificação adequada da conduta do indiciado, inclusive se o crime foi consumado ou tentado. C. A hipótese específica prevista em lei em que se funda o pedido de prisão. E letra D. O prazo. Então vamos lá, gente. Vamos corrigir agora. Vamos ler aí, tentar montar essa peça. Então, a hipótese é, gente, uma hipótese de prisão temporária. Nitidamente, o grande problema da questão, um dos problemas da questão, está na identificação da conduta praticada pelo agente. Muita gente vai, com certeza, sustentar o crime de roubo, ou qualificado pelo emprego de arma de fogo. Outros vão sustentar o crime de extorsão. De uma forma ou de outra, o crime é perfeitamente enquadrável na hipótese de prisão temporária, ok? Minha opinião é a de que é roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, né? Afinal de contas, seria extorsão se o indivíduo tivesse tido aí a obrigação de sacar um dinheiro ou de entregar uma senha e tal. Na verdade, minha opinião é de roubo, mas efetivamente muita gente sustentaria o crime de extorsão, certo? De qualquer forma, eu mostrei no gabarito ali que tanto roubo quanto extorsão caberiam prisão temporária, tá? Então, vamos agora analisar por que estão presentes ou como é que você estruturaria essa sua peça. Novamente, eu vou repetir, gente, a redação da nossa peça é algo pessoal. O importante é que você traga na petição todos os elementos necessários a demonstrar que, primeiro, cabe aquela prisão. Segundo, por que cabe a prisão? Onde estão o perículum e o fumus, ok? Terceiro, que tipo de pedido se deve formular, certo? E o órgão jurisdicional competente, caso a questão te forneça elementos para identificar o órgão competente. A nossa questão não nos deu elementos suficientes para identificar o órgão competente, sem dúvida que não deu, a não ser o fato de que é uma vara criminal, certo? Não é tribunal do júri,
Então, é uma vara criminal. Só isso que a gente sabe. Então, vamos lá, mostra. Lógico, gente, nesse caso eu optei por não incluir aquela questão do ofício número tal. Mas tanto faz, pode colocar, pode não colocar, repare, eu fiz de propósito. Então, vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca tal. Inquérito policial número tal. Isso tem que ter, né? A Polícia Civil do Estado tal, bom, no nosso caso, o Estado da Bahia, por intermédio do delegado de Polícia Civil subscritor, matrícula número tal, titulada tal delegacia de polícia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, consoante, aí eu incluí, gente, as atribuições da Polícia Civil fixadas no artigo 144 da Constituição, né? Então, consoante o artigo 144, inciso 4, parágrafo 4 da Constituição Federal, combinado com o artigo 6º e 13º, né, e 13 do Código de Processo Penal, porque o artigo 13, gente, fala que o delegado deve representar pela prisão, né? Fala da prisão preventiva, mas isso se estende à prisão temporária. Eu coloquei nesse exemplo, também pode estar no outro, pode estar nesse, pode estar no outro, certo? Porque eu posso sim utilizar esses argumentos ou indicar esses dispositivos na hora de pleitear prisão, tá? Mostra lá, agora quem me conduz é Sabrina. Então, vamos nós. Então, artigo 13, ambos do Código de Processo Penal e nos incisos 1, 2 e 3. No nosso exemplo, gente, são os 3 incisos. Por que os 3 incisos? Bom, eu tenho fundadas razões de autoria do indiciado em um dos crimes previstos no inciso 3º da Lei de Prisão Temporária. A prisão é imprescindível para a continuidade da investigação. E ele não forneceu elementos sobre domicílio, além das dificuldades da identificação civil, né? Então, voltando, mostra lá. Então, nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º da Lei 7.960. Ana, eu posso sempre indicar o 1, 2 e 3? Não! Você vai indicar o que estiver lá, né? Agora, sempre, o 1 e o 3, o 2 e o 3, ou o 1, 2 e 3. No nosso exemplo, foi o 1, 2 e 3, por um motivo muito simplinho, entendeu? Na questão tinha os 3, né? Podia não estar, tá? Volta lá. Então, vem. E nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º da lei tal, vem a presença de Vossa Excelência apresentar representação por prisão temporária. Em desfavor de Argemiro, de José Argemiro, brasileiro solteiro com 20 anos de idade, sem profissão definida e sem residência fixa, indiciado no inquérito policial em epígrafe, em razão dos fundamentos fáticos e jurídicos adiante indicados. É uma petição, gente, normal, e aí vem para os fatos, né? Conforme consta no inquérito policial acima referenciado, o indiciado, na manhã do dia 21 de janeiro de 2013, fora preso em flagrante delito por crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do CP. Eu coloquei roubo qualificado, tá? O crime fora cometido no dia 20 de janeiro de 2013, por volta das 20 horas, na rua Maranhão, altura do número 309, bairro Pacoval. Tornou-se visível nos autos a configuração do ato delitivo, pelo suspeito acima indicado, conforme exposição fática, contida no depoimento da vítima, nos testemunhos e documentos referentes, ok? Ratifica-se outro sim, através do depoimento da vítima, que procurou esta delegacia, tá certo, delegacia de polícia, na noite do dia 20 de janeiro de 2013, logo após ter sido abordada pelo indiciado, apresentando em seu depoimento elementos suficientes a permitir sua identificação, bem como informou que, além do dinheiro obtido como vantagem patrimonial, o indiciado se encontrava na posse de seus cartões bancários. Reparem que ninguém inventou nada, você copiou da questão, ficou claro? Mostra lá, Sabrina, já ia chamando ela de Vanessa, olha só. De imediato, os policiais dessa unidade de polícia judiciária iniciaram as buscas nas proximidades, com a finalidade de localizar o suposto infrator, logrando êxito em capturá-lo na manhã do dia seguinte, na posse da quantia de 186 e dos cartões bancários da vítima. Bom, embora autuado em flagrante, recebeu esta autoridade de polícia judiciária ordem de liberdade a ser cumprida, fruto da concessão de habeas corpus por parte eu não sei quem foi a autoridade que concedeu a ordem, né? A questão não disse, ok? Muito bem, prosseguindo nas investigações, o indiciado foi diversas vezes intimado para comparecer à delegacia de polícia,
para interrogatório, bem como para que se pudesse realizar o reconhecimento de pessoa, já que não foi possível, através dos registros de identificação civil, a utilização de fotografias para tal procedimento, uma vez que as imagens ali acostadas não são de data excessivamente pretérita. Além disso, durante a instrução do inquérito, constatou-se que o indiciado vem ameaçando as testemunhas do fato. Neste sentido, vale transcrever os depoimentos de folhas tais. Repare que eu não disse nenhum depoimento. Por que eu não disse? Porque não está na questão, eu não vou inventar, né? Bom, vamos lá. E aí, do preenchimento dos requisitos necessários à prisão temporária, conforme determina o artigo 1º da lei, e aí eu copiei o artigo, né? Então, vejam, está lá, e aí estão indicados os crimes, né, em que cabível. Eu botei o roubo e coloquei a extorsão para você ver, mas eu optei pelo roubo, certo? Bom, no caso vertente, verifica-se a prática da conduta incerta no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, demonstrando-se irrefutavelmente a presença da prova da infração e havendo fundado as razões da autoria por parte do indiciado, preenchido, portanto, fumus comissi delicti, já que preenchido o inciso 3º do artigo 1º da lei. Da mesma forma, as insistentes recusas do indiciado em responder às intimações dessa autoridade policial, não comparecendo para prestar os necessários esclarecimentos, bem como para fornecer identificação civil atualizada e seu domicílio, o que vem obstando o prosseguimento das diligências, demonstrando-se assim a custódia temporária imprescindível ao avanço das investigações. Então, aqui eu estou demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ok? Próximo. Vamos lá? Assim, a prisão temporária do indiciado demonstra-se em harmonia também com os incisos 1 e 2 da lei do artigo 1º, uma vez que imprescindível ao término das investigações preliminares e ainda para completa elucidação do crime e conclusão das investigações. Por todo o exposto, contemplados que estão os pressupostos legais, representa esta autoridade policial a Vossa Excelência pela decretação da prisão temporária de José Argemiro, pelo período de 5 dias, né? No nosso caso, o crime não é hediondo, certo? Prorrogáveis caso haja necessidade, resultando assim na expedição do competente mandado de prisão em desfavor do referido indiciado. E aí, como eu falei, gente, você poderia mencionar a necessidade de oitiva do MP. Poderia, certo? Que a bunda não prejudica, tá? Na próxima aula, a gente se vê.